Sobre corticoides. Corticoides também são anti-inflamatórios, mas são hormonais. O que a gente precisa saber? Tem a definição dele. São grupos de substâncias esteroides hormonais, endógenos, liberados pela COX, suprarrenal. Temos aqui o gráfico daquela informação do slide anterior. Os corticoides são produzidos aqui pelo córtex das suprarrenais. Aqui, ó. Córtex, que é a partezinha de fora. Em que horas que eles são produzidos? Durante a noite, quando você está em sono profundo. E esses são os corticoides orgânicos, fisiológicos, produzidos pelo próprio organismo. E temos os corticoides que são sintéticos, que são aqueles que ingerimos. Por que ingerimos corticoides? Para solucionar uma deficiência dos corticoides naturais fisiológicos do organismo, por exemplo, é uma das funções. Mas enfim, o principal endógeno produzido é o cortisol. Ele tem uma circulação plasmática ligada a 90%. Esse 90% daqui quer dizer que ele é extremamente lipossolúvel e que ele é muito ligado à proteína. Significa dizer que há uma redistribuição muito grande. Significa dizer que esse corticoide ele fica por muito tempo no organismo. Metabolismo é por via hepática, eliminação, para variar, renal. Aqui temos o nome do dito cujo que desenvolveu ou que estudou o trem pela primeira vez. Honestamente não faz o menor sentido a gente aprender isso. Modificações estruturais. Modificações estruturais. A absorção pode ser por via oral ou via parenteral. Tem um tempo de meia-vida alto. Ela tem muita afinidade. Se ela tem muita afinidade, ela se liga rapidamente. Então, o que é importante desse slide aqui? Modificação estrutural. A absorção via oral ou parenteral tem um tempo de meia-vida alto e tem muita afinidade. Basicamente isso que a gente precisa saber sobre o corticoide nesse slide. O corticoide ele tem uma ação indireta. Imagine você que isso daqui seja um corticoide. Ele entra no citoplasma da célula, se liga a uma proteína aqui, e essa proteína vai até o núcleo pedir para sintetizar um RNA mensageiro. Essa síntese de RNA mensageiro, ele vai dar origem a uma nova proteína através do ribossomo, e é essa nova proteína, que vamos chamar aqui de proteína 2, é quem vai atuar no efeito terapêutico da inflamação. Ou seja, é a proteína 2, o resultado desse processo que vai ter a ação no sítio de inflamação. Retomando, a molécula de corticoide entra no citoplasma da célula, vai até o núcleo junto com um complexo para produzir uma fita de RNA mensageiro. Essa fita de RNA mensageiro entra no ribossomo. O ribossomo produz uma proteína 2. Essa proteína 2 é quem vai atuar no sítio de inflamação, reduzindo essa inflamação. Como que ela vai atuar? Ela vai atuar na inibição de fosfolipase A2. Aonde que o corticoide atua? O corticoide atua aqui, ó, na fosfolipase A2. E onde é que os AINES atuavam? Eles atuavam aqui, na COX. Quem é a COX? É o ácido araquidônico. E quem é a fosfolipase A2? É a droga que foi sintetizada lá pela membrana da célula. Então veja que o AINES ele não bloqueia a LOX. Por quê? Porque continua sintetizando o ácido araquidônico e só bloqueia a COX, a ciclooxigenase. O corticoide, ele bloqueia
tudo, porque ele atua na inibição da fosfolipase A2. Ele para de produzir o ácido araquidônico, para de produzir a lipoxigenase e para de produzir a ciclooxigenase. Então, quando afirmamos que o corticoide ele é um imunossupressor, é porque ele bloqueia toda a cascata que tem abaixo da fosfolipase A2. E aí ele vai produzir efeito tóxico, vai produzir efeito terapêutico, vai deixar o sujeito imunossuprimido. E aí a gente fala, e no caso de um sujeito que está com uma alergia muito intensa, muito aguda, muito acentuada, por que os médicos eles receitam corticóide? Porque o corticóide vai atuar aqui na fosfolipase A2, e atuando na fosfolipase A2, ele está atuando em quem? Ele está atuando aqui, ó, na membrana da célula. Se ele está atuando na membrana da célula, os mastócitos, os basófilos, os eosinófilos, a criançada toda para de sintetizar ou de produzir ou de receber estímulos que possam produzir a citotoxicidade, a não citotoxicidade, e também para de gerar, para de produzir, para de liberar a histamina. Por quê? Porque todas as células que produzem a histamina, que é o que vai dar o prurido, que vai dar a alergia, estarão com a membrana inibida. Depois disso aqui, nós vamos falar basicamente que os corticoides teriam um efeito tóxico. Que efeito tóxico teriam os corticoides? Eles vão estimular a glicogênese, vão estimular a redistribuição de gordura corporal, vão estimular o catabolismo proteico, liberação de quem? Gliconeogênese, e com isso vão produzir um efeito tóxico muito grande. Aí vem alguém e me pergunta, o que é essa síndrome de Cushing? Síndrome de Cushing seria a paralisação de todos esses efeitos aí, ó, híbrido, de imunológico, digestivo. Isso aqui seria um conglomerado de efeitos. Bom, o que a gente precisava saber sobre corticoide, a ação do corticoide era isso. Agora, é importante que saibamos os efeitos metabólicos do corticoide. Leiam, releiam e leiam novamente. Qual é o uso do corticoide?